Neste vídeo vou concluir o capítulo das variáveis reais e nominais e o vídeo estará dividido em 3 partes. Na primeira parte, iremos estudar com maior detalhe as diferenças entre os dois índices de preço que vimos até agora, o índice de preço do consumidor e o deflator. De seguida, iremos estudar as propriedades destes índices de preços e de que forma é que com estas propriedades podemos proceder a mudanças no ano base dos índices de preços. Por último, iremos apurar de que forma é que a partir dos índices de preços conseguimos chegar à taxa de inflação. Nos vídeos anteriores vimos que existem, regra geral, dois índices para medir a evolução dos preços ao longo do tempo, o índice de preço do consumidor e o deflator. O índice de preço do consumidor mede a evolução dos preços ao longo do tempo comparando o custo de um cabaz de uma família representativa ao longo dos anos e era dado por IPC num ano X em relação a um período que definimos como base, como o quociente entre o custo do cabaz no ano X sobre o custo do cabaz no ano base, multiplicado por 100 para normalizarmos para uma base de 100. Este cabaz só inclui bens relevantes para o consumidor representativo, ou seja, que representem os hábitos de consumo de uma família típica, e se partes desses bens forem bens importados, o índice de preço do consumidor poderá incluir bens importados. O deflator mede a evolução dos preços entre um período X e um período que definimos como base, comparando o valor da produção desse ano X valorizados aos preços do ano X com o valor da produção no ano X valorizado aos preços do ano base. Ao contrário do IPC, que considera um cabaz de bens restritos a bens relevantes para o consumidor representativo, o deflator irá incluir todos os bens e serviços produzidos na economia. Portanto, o deflator do ano X em relação a um período base será igual ao valor da produção no ano X aos preços do ano X sobre o valor da produção no ano X aos preços do ano base. Ou em notação de somatório, uma última diferença entre o índice de preço dos consumidores e o deflator é que o índice de preço dos consumidores é um índice tipo Laspeyres, pois utiliza como ponderadores as quantidades correspondentes ao ano base, isto é, o cabaz de bens utilizado para o cálculo do IPC usará as quantidades do ano base, enquanto no deflator é um índice tipo PAS que utilizará como ponderadores as quantidades do ano corrente. De seguida vou introduzir duas propriedades que se aplicam quer ao índice de preço do consumidor, quer ao deflator, mas antes disso tenho de definir dois conceitos de índices, os índices de base fixa e os índices de base móvel. Os índices de base fixa são um conjunto de índices cujo valor de referência, ou seja, cujo período base é sempre o mesmo. Por exemplo, o índice do ano 1 a preço do ano 0, o índice do ano 2 a preço do ano 0, o índice do ano 3 a preço do ano 0, até ao índice do ano N a preços do ano 0, será um conjunto de índices de base fixa, pois o período base será igual para todos estes índices. Um índice de base móvel é quando o valor de referência, o valor do período base, vai mudando ao longo da série. Por exemplo, o índice do ano 1 a preços do ano 0, o índice do ano 2 a preços do ano 1, o índice do ano 3 a preços do ano 2, até ao índice do ano N a preços do ano N-1, será um conjunto de índices de base móvel porque o valor das bases muda ao longo da série. Vou agora introduzir duas propriedades que se aplicam ao índice de preço do consumidor e ao deflator. A primeira propriedade é a propriedade da reversibilidade dos índices. Que me diz que um índice num ano T com base no período 0 é igual ao inverso de um índice num ano 0 com base no período T. Por exemplo, o IPC no ano de 2010 a preços base do ano base de 2009 será igual a 1 sobre
o IPC do ano 2009 a preços base do ano base 2010. A segunda propriedade é a propriedade da circularidade dos índices. Que me diz que um índice de base fixa pode ser obtido a partir de um produto de índice de base móvel. E esta propriedade também se dá o nome de encadeamento. Por exemplo, o índice I no período 2 a preços do ano base 0 pode ser igual ao índice 2 a preços do ano base 1 vezes o índice do ano 1 a preços base do ano base 0. No fundo, o que esta propriedade me permite dizer é que posso cortar o ano base do primeiro índice com o ano corrente do segundo índice. Aplicando esta propriedade a um dos nossos índices de preços, neste caso vou usar o defator, posso calcular, por exemplo, o defator do ano 2010 em termos do ano 2009, como o produto do deflator de 2010 a preços do ano base 2008, vezes o deflator de 2008 em termos de 2009. E isto é equivalente se pegarmos na propriedade da reversibilidade, portanto, o deflator de 2010 para 2009 será o deflator de 2010 a preços constantes de 2008 vezes 1 sobre o deflator de 2009 a preços constantes de 2008. Ou seja, ao deflator de 2010-2008 sobre o deflator de 2009-2008. O que significa que, utilizando estas duas propriedades, conseguimos converter dois defatores em que cada um dos defatores está valorizado aos mesmos preços que o outro, conseguimos converter estes dois defatores num defator com um ano base diferente. Ou seja, conseguimos mudar a base do nosso índice de preços. E quem diz defator também pode dizer índice de preços do consumidor, pois estas fórmulas aplicam-se para os dois índices de preços. E por último, vou explicar melhor como é que a partir dos índices de preços chegamos à taxa de inflação. Tínhamos visto em vídeos anteriores que a taxa de inflação num período X em relação a um período base era igual ao deflator do período X em relação ao ano base menos 1. E quem diz o deflator também diz o índice de preço do consumidor. E posso escrever este 1 como um quociente entre o deflator do ano base em termos do ano base sendo que o deflator do ano base em termos do ano base será igual a 100. Vou definir os deflatores também com uma base normalizada para 100, tal como faço para o IPC. Ou seja, na fórmula do deflator que tínhamos visto nos outros vídeos, vou estar a multiplicar por 100. Significa isto que a taxa de inflação será igual ao deflator de x em termos de um período base menos o deflator base sobre o deflator base. Por exemplo, se eu quiser calcular a taxa de inflação entre 2007 e 2008. Portanto, taxa de inflação. E dá-me o deflator de 2008 para 2007, que é igual a 150. Portanto, o deflator normalizado para a base de 100. Portanto, isto será igual ao deflator de 2008 a preços constantes de 2007, portanto 150, menos o deflator de 2007 a preços constantes de 2007, que é 100. Portanto, o deflator de um ano em termos do mesmo ano é sempre 100, sobre 100, e multiplicamos por 100 para normalizar para uma base de 100, como fazemos para o índice de preços do consumidor. Isto vai me dar igual a 50%, ou seja, os preços de 2007 para 2008 teriam crescido 50%.
E agora vamos calcular a taxa de inflação para um exercício que nos irá exigir que mudemos de bases. Por exemplo, vamos assumir que eu quero calcular a taxa de inflação entre 2009 e 2008. E dá-me o deflator de 2009 em termos de 2007, que vou dizer que é igual a 200, e o deflator de 2008 em relação a 2007, que será o mesmo que lá em cima, portanto 150. E eu quero calcular a taxa de inflação entre 2008 e 2009. Portanto, isto será o deflator de 2009 para 2008, menos o deflator 2008 sobre o deflator de 2008. Não temos a nossa fórmula do deflator de 2009 para 2008 diretamente, mas podemos calculá-lo através de uma mudança de base. Portanto, sei que o deflator de 2009 em relação a 2008 será igual ao quociente do deflator de 2009 para 2007 sobre o deflator de 2008 em relação a 2007. Portanto, será igual a 200 sobre 150. Isto é igual a 20 sobre 15, que é igual a 4 terços. Vamos normalizar para uma base de 100 e, portanto, será 400 terços. Deflator 2009, 2008 será igual a 4 terços vezes 100 é igual a 400 terços. E agora basta aplicar a nossa fórmula para calcular a taxa de inflação. Será 400 terços menos 100 sobre 100. E multiplicando por 100, uma vez mais para normalizar para uma base de 100, isto dá igual a 33,333% de taxa de inflação. E com este exemplo terminamos o nosso capítulo das variáveis reais e nominais e no próximo vídeo iremos iniciar um novo capítulo que será a distinção entre a análise macroeconómica de curto prazo e de longo prazo.